Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à professora Sueli. Sueli é docente no Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, nossa parceira de contribuições há alguns anos, e veio oferecer essa conferência sobre Freud e Lacan, com a qual nós estamos assim, muito contentes. Eu aqui, uma pessoa muito competente na área. Gostaria de agradecer ao público que queremos prestigiar, e temos aí uma transmissão ao vivo, o pessoal também que está em outros ambientes, outros espaços. Eu passo a palavra então para a professora Sueli. Alguém poderia fechar a porta? Boa tarde. Vocês estão conseguindo ouvir? Nós temos um som moderado. Vocês estão conseguindo ouvir? Abaixo, né? Aí também abaixo. Alô? 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 Passa isso. Mas está muito baixo. Apesar de só super bom. Não é? Não é a primeira casa, então acabamos de trocar. Alô? 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 Não, eu vou voltar para aqui. Peraí, eu vou. Minutos que eu vou dar uma devagar. A maior parte do pessoal já sabe. Não. Alguém sabe quem é Magarde? Alô? Alô? Nem mexa, não respira. Não, às vezes é sujeira, então vai a hora. Alô? Uau! Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês aqui para que a gente possa construir uma discussão. Eu agradeço enormemente ao convite, tanto da Ana Carolina quanto da Janaína. Não apenas porque esse é um espaço interessante e possível de trabalho, mas é também um espaço onde eu me sinto muito bem acolhida. Todas as vezes que eu venho aqui na UFSCar, são momentos interessantes. A última vez foi um encontro sobre Freud, em 2015, que saiu uma publicação esse ano. E sempre a possibilidade de a gente estar pensando determinados temas a partir da psicanálise, seja em diálogo com outros autores ou em diálogo com o social, com a clínica, em diferentes momentos. Mas então, nesse sentido, eu agradeço a presença e me sinto feliz de poder estar aqui. O meu trabalho tem como título, o primeiro grande título geral, Mal-estar em Freud e Laço Social em Lacan. Então, serão esses os meus dois apoios para pensar uma determinada dimensão que é a da segregação na vida política, na vida social. Tá? Então, eu começo com uma citação de Freud, talvez a mais contundente. O ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender quando atacado, mas sim, ele deve incluir entre seus dotes pulsionais também um forte quinhão de agressividade. Em consequência disso, para ele, o próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual,
mas também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra sua vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Freud, 1930. A relação entre os homens é uma das formas de mal-estar, já nos diz Freud. Ao lado do sofrimento causado pelo declínio e dissolução do próprio corpo e pela inexorabilidade e destruição causada pelo mundo externo, as relações com os outros seres humanos são talvez a fonte de mal-estar com a qual mais nos incomodamos, por julgá-la mutável. Ingenuamente, supomos que algum arranjo deve permitir a dissolução do mal-estar e, por consequência, possibilitar o convívio harmônico. Mas, em 1930, Freud, antes mesmo de ter conhecimento quanto aos horrores da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração e extermínio, já tem clareza da destrutividade humana e do uso da técnica e da ciência para tal fim. Em 1921, portanto 9 anos antes, Freud pôde ser um pouco mais leve e afirmar: toda vez que duas famílias se unem por casamento, cada uma delas se acha melhor ou mais nobre que a outra. Havendo duas cidades vizinhas, cada uma se torna a maldosa concorrente da outra. Cada pequenino cantão olha com desdém para o outro. Etnias bastante aparentadas se repelem. O alemão do sul não tolera o alemão do norte. O inglês descobre as lagartas do escocês. O espanhol despreza o português. E aqui poderíamos fazer algumas provocações sobre a condição política atual e as divisões. Mas em 1930, o valor destrutivo da pulsão ganha outro tom, bem indicado pela citação que abre esse trabalho e por uma frase curta. Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade. A noção de pulsão de morte tem, nesse contexto, relevância teórica para pensar uma psicologia das massas que vai além do agrupamento em torno de um ideal, produzindo identificação, e aponta para a possibilidade de colocação de um único e mesmo objeto como destino para a pulsão de morte, o diferente, tomado como inimigo, considerado uma anomalia, que se edifica aí uma política do ódio. Há uma publicação também recente, organizada pela Miriam de Rosa, que tem esse título e que tem algumas possibilidades bem interessantes de reflexão. Para Lacan, o laço social pode ser compreendido como um modo de relação, com todos os riscos dessa palavra, que define a posição do agente frente ao outro em uma modalidade discursiva. Aqui me apoio no Seminário 17, o avesso da psicanálise, de 69 e 70, quando Lacan apresenta o discurso como uma articulação entre significantes, objeto A e sujeito, que ultrapassa a palavra. Daí sua formulação clássica de um discurso sem palavras. Nesse momento, o laço social pode ser pensado como um vínculo entre falaceres a partir de possibilidades enunciativas e de formas de gozo, o que aponta para a relevância do objeto A entre os elementos que compõem as formas dos discursos. Então, possibilidades enunciativas e formas de gozo. Um vínculo entre falaceres ordenado pelas leis do inconsciente, pela colocação em relação de termos e lugares. Ao apresentar o discurso como uma articulação, Lacan situa não apenas um lugar e um momento na organização desses elementos, fundamentais para a teoria clínica psicanalítica, como também indissocia subjetivo e social, aproximando de forma lógica aquilo que constitui o falacer como tal e a estrutura onde se organiza o assujeitamento a uma ordem. Como nos lembra ironicamente Lacan, não é a mesa espírita da história. Não é obrigatório que isso sempre passe por ali e que gire no mesmo sentido. Trata-se de um modo específico de organização dos elementos que regula certa posição enunciativa e certo modo de gozo variável. É nesse sentido que destaca uma outra citação de Lacan em período anterior, no Seminário 14, A Lógica do Fantasma, que é de 66 e 67, em que Lacan, produzindo um deslizamento sobre a frase freudiana, a anatomia é o destino, que
que por sua vez é uma subversão da afirmação de Napoleão, a política é o destino, declara, de forma rápida, essa declaração do Lacan, que o inconsciente é a política. O jogo que ele faz é com a noção de destino, mas eu quero pegar esse outro caminho. E continua. O que distingue de qualquer afirmação de que a política seja o inconsciente. Isso é importante para não fazer uma passagem nas duas direções. Cito Lacan. Quero dizer que o que liga os homens entre si e que os opõe é precisamente um lado do que estamos tentando articular nesse momento, a lógica. Lógica intersubjetiva em 1945, lógica significante em 1956, e que 10 anos depois ganha um novo giro, que visa incluir como chave a posição do sujeito em relação ao grande outro, lógica do fantasma. Ao pensar o discurso como uma estrutura lógica, e aqui eu já estou voltando para o seminário 17, pode-se discutir a indissociabilidade entre subjetividade e laço social, bem como discutir os modos de gozo. Poderia-se, portanto, pensar aí uma política do gozo, ou uma política dos modos de gozo. Política, uma das formas do mal-estar. Esse é o subtítulo. O filósofo italiano Giorgio Agamben, de forma precisa, afirma o caráter de paradigma que o campo de concentração ocupa na biopolítica moderna. O campo é o nomos da política atual, um espaço onde não mais se distingue norma e exceção, locus de experimentação política por excelência. Experimentação que incide sobre corpos e subjetividades, mas cujo ponto de investigação para o autor são os procedimentos que permitem tal exclusão. Cito Agamben. A questão correta sobre os horrores cometidos nos campos não é, portanto, aquela que pergunta hipocritamente como foi possível cometer delitos tão atrozes para com seres humanos. Mais honesto e, sobretudo, mais útil seria indagar quais procedimentos jurídicos e quais dispositivos políticos permitiram que seres humanos fossem tão integralmente privados de seus direitos e de suas prerrogativas, até o ponto em que cometer contra eles qualquer ato não mais se apresentasse como delito. Fim da citação. A retirada de determinados corpos e indivíduos do campo do humanamente reconhecível, e aqui não utilizo propositalmente o termo sujeito, é a operação política que interessa a Agamben. Então, começar a discutir a dimensão do humano. Então, cujo lugar de exclusão é o campo de concentração. Então, vejam que o Agamben vai tomar isso daí, dizendo ali houve uma experiência política diferenciada que nos permite pensar algumas coisas. De todo modo, eu não sei o quanto se transita por esse tema, mas é importante saber que havia toda uma máquina montada e havia uma distinção entre os campos que seriam campos de concentração, propriamente ditos, os campos de trabalho e os campos de extermínio. Então, existiam espaços específicos para a produção da morte, né? Por uma técnica. Bom, então, nesse sentido, o que eu estou tentando trazer? A noção de mal-estar no Freud, a noção de laço social no Lacan e alguns pensadores da filosofia para pensar a questão da segregação, que é o que me interessa nessa discussão. Lacan, em 1967, refere-se aos campos de concentração, uma das pouquíssimas referências que ele faz. Trata-se da proposição de 9 de outubro de 67 sobre o psicanalista da escola, quando, em seu estilo, ele provoca ao dizer: nossos pensadores, vagando do humanismo ao terror, não se concentraram o bastante. Abreviemos dizendo que o que vimos emergir deles, para nosso horror, representou a reação de precursores em relação ao que irá se desenvolvendo como consequência do remanejamento dos grupos sociais pela ciência. Esse é um aspecto. Nosso futuro, ainda ele falando, nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. É na relação entre o remanejamento de grupos sociais pela ciência e os processos de segregação que Lacan situará a dimensão real que coloca-se em questão. O racismo, daí o remanejamento de grupos pela ciência, como aquilo que reduplica uma nova cesura no tecido social e que define o humano pelo biológico, como afirma Foucault, e que,
na perspectiva lacaniana, pode vir a produzir um efeito de localização dos corpos em uma perspectiva não humana. De outro lado, que nesse caso vai fazer um efeito moebiano, o neoliberalismo, em nosso futuro de mercados comuns, que produz um remanejamento dos corpos pelo capital. Retomarei, portanto, a crítica Foucaultiana da definição do humano pelo biológico, para aí acrescentar nessa tradição o pensamento de Achille Mbembe e a noção de devir negro, com o efeito da definição do humano pelo mercado. O Achille Mbembe, ou Mbembe, algumas pessoas falam assim, é um filósofo camaronês, que tem se destacado atualmente, mas algumas pessoas já têm trabalhado tanto com a obra dele, outros ainda estão se aproximando, mas é uma figura muito interessante para nos ajudar a refletir. É urgente pensar a questão dos refugiados. É urgente pensar a questão dos desempregados e da população de rua, das condições que nos fazem perguntar: é isto um homem? É ao título de primo leve sobre sua experiência nos campos de concentração, mas que pode ser refeita em vários momentos e lugares. Nos apoiemos então na referência lógica, segundo Lacan, e voltando alguns anos, tomaremos uma citação de Lacan em 1945 em O Tempo Lógico e a Asserção de Certeza Antecipada. Interessante porque é um texto escrito imediatamente após o final da guerra. O homem sabe o que não é um homem. Segundo passo. Os homens se reconhecem entre si como sendo homens. Terceiro. Eu afirmo ser homem por medo de ser convencido pelos homens de não ser homem. É por uma afirmação subjetiva que antecede o risco de não reconhecimento por parte do outro, que o sujeito aí se faz incluir em uma busca por assimilação ao humanamente reconhecido ou instituído por essa asserção. Atentem que a primeira premissa não é afirmativa. Se trata de um homem sabe o que não é um homem. Não é possível afirmar um saber sobre o que é um homem, um saber ordenado de uma vez por todas. É nesse aspecto que a lógica intersubjetiva, termo usado por Lacan nesse período, possibilita uma reflexão a mais em nosso percurso ao apresentar a asserção subjetiva antecipatória como constitutiva do que se reconhece como humano. O humano, sem características que o definam precisamente de uma vez por todas, é, por excelência, campo político de invenção. Mas se essa invenção se faz no corpo, ou se define pelo que de corporal incide na diferença entre os homens, o que se produz é uma segregação que se sustenta na localização do diferente por meio do olhar. Cabe lembrar que o movimento lógico descrito acima se sustenta na noção de coletividade, compreendida como um grupo formado pelas relações recíprocas de um número definido de indivíduos. É necessário, seguindo a tradição hegeliana, que haja reciprocidade nessa relação. Os homens se reconhecem entre si, constitui-se uma comunidade. Então, se aproximarmos do argumento de Agamben em torno dos procedimentos que tornaram possível a radical exclusão e eliminação dos judeus e o silogismo lacaniano, temos o vislumbre do que pode significar um arranjo político que se sustente na ficcionalização de um inimigo e nos procedimentos para seu extermínio, necropolítica, termo também cunhado por Mbembe. Então, ele vai tomar essa dimensão de que você ficcionaliza, você cria uma narrativa sobre um inimigo e que ele passa a ser identificado e, portanto, a dimensão do extermínio aparece em seu horizonte. A ficcionalização de um inimigo como fenômeno social produz a miséria psicológica da massa e a possibilidade do exercício da destrutividade que se exerce nos corpos e no laço social. Mais um passo. Ainda um mal-estar. Temer o próximo como a si mesmo. A gente sabe que no texto de Freud ele gasta um bom tempo falando sobre o amar o próximo como a si mesmo, mas essa ideia do temer o próximo como a si mesmo me foi inspirada pelo Zizek, que ele faz uma problematização dessa sobre o texto dele sobre a violência.
O medo é o afeto por excelência que constitui uma unidade social, a qual se ancora na defesa frente à ameaça, naquele ou naquilo que devo eliminar para garantir minha sobrevivência. Essa é toda uma tradição da filosofia política. Foucault, nessa tradição, dá um passo a mais ao afirmar: a morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que seria minha segurança pessoal. A morte do outro, a morte da raça ruim, da raça inferior, ou do degenerado, do anormal, é o que vai deixar a vida em geral mais sadia e mais pura. O ideal de pureza, de homogeneidade superior, se constitui em torno de um objeto unificante, e as paixões violentas ganham aí seu direcionamento e sua localização. Medo e ódio se aproximam e produzem uma gramática schroederiana. Então, como se pudesse ser dito: eu não o odeio, é ele quem me odeia e quer a minha morte, portanto, devo eliminá-lo antes. Construção paranoica que institui o insuportável no cerne do convívio humano. O mal-estar parece alcançar o seu limite máximo. Mas isso não se faz sem uma outra paixão, a ignorância. Diante da pergunta que busca questionar a certeza da má intenção do outro, a resposta se faz em um movimento de impessoalidade e de desresponsabilização. Todo mundo sabe, eu vi no Facebook, alguém me falou. Ou, trazendo para o tempo atual, as fake news simplesmente vão sendo reproduzidas, repassadas e proliferam sem qualquer juízo crítico. Se produz e reproduz uma impessoalidade que faz girar a máquina da mentira, da exclusão e da violência. O anonimato é o campo de exercício da violência. Mas qual violência? Zizek aponta que violência subjetiva e objetiva coexistem, não sendo percebidas desde o mesmo ponto de vista. A violência subjetiva é experimentada, percebida por um sujeito. A violência objetiva, por sua vez, é invisível e sustenta certa normalidade do mundo. Violência simbólica, encarnada na linguagem e suas formas. Violência sistêmica. A invisibilidade é o traço que me parece relevante para indicar, de um lado, a isenção ou ausência de um sujeito ético que se implique frente ao ato, e de outro, a permanência e manutenção da máquina que faz girar a violência. Mas são os afetos que insistem, como efeito subjetivado, se assim posso dizer, do anonimato reproduzido. O medo, então, constitui uma multidão paranoica por meio da, isso é uma citação do Zizek, da união assustadora de pessoas aterrorizadas. E a ignorância mantém sua coesão. Vladimir Safatli, em seu livro O Circuito dos Afetos, após apresentar o medo como afeto central das teorias políticas desde Hobbes, propõe que tomemos o desamparo, um conceito fundamental no qual está a civilização de Freud, para repensar as possibilidades de laço social. Em um argumento que se aproxima e se distingue da noção de vida precária, precariedade compartilhada por todas as vidas, como afirma Judith Butler, Safatli aposta na potência subversiva do desamparo por ser constitutivo do humano. É por recusar o desamparo que o ser humano busca um líder, um mestre, uma saída religiosa. Mas ao afirmar o desamparo como condição humana, uma emancipação política pode se fazer possível, ao afirmar a força de construir vínculos em uma lógica não predicativa, ou seja, que não se ancora nos atributos e qualidades de cada um. Nesse sentido, o corpo pode fazer-se corpo político de uma outra forma, e a afirmação do desamparo se confunde com o exercício da liberdade. Essa é uma frase do Safatli. Bom, essa é uma frase dele, é uma aposta também dele em novas formas de exercício político, e o seu novo livro, Dar Corpo ao Impossível, aposta, para além do desamparo, na ação política sem líder, em autorizar-se à ação. Frente à vivência subjetiva do medo, uma resposta social se faz. Frente à vivência constitutiva do desamparo em sua dimensão estrutural, outra resposta social pode vir a se produzir. Mas o que encontramos em nosso cotidiano, que parece se agravar nos tempos atuais, é uma lógica espacializante,
lógica dos condomínios, como diria o Alexandre, que estrutura uma política de segregação. Cabe reafirmar: a segregação incide sobre os corpos em seu remanejamento. Daí, uma das possíveis associações com os campos de concentração no movimento lacaniano. E em sua localização, espaço determinado que implica um território de pertença e de exclusão, termos, shoppings, condomínios, etc. E aí é interessante a gente lembrar do quanto os rolezinhos que surgiram no shopping provocaram uma comoção, digamos assim, pelo fato deles aparecerem em lugares que eles não deveriam aparecer. A segregação coloca-se em resposta ao que se institui no campo político. É nesse sentido que penso a segregação como efeito de uma modalidade particular de laço social em sua relação com o discurso, mais do que considero, pelo menos no presente trabalho, a segregação no princípio de toda fraternidade, tal como indica Lacan no Seminário 17, que também tem base no Freud. A segregação como efeito. Na teorização lacaniana, o tema da segregação surge no entrecruzamento de três problemáticas. Essa é uma citação do Dias Cofané. Então, as três problemáticas são, primeiro, o laço social e político; segundo, a instituição analítica e o passe; e, enfim, o discurso da ciência e a paracusão do sexo e do amor. Busco, então, aproximar segregação e laço social e político por meio da noção freudiana de mal-estar, em especial no que diz respeito ao narcisismo das pequenas diferenças. No texto de 1930, Freud retoma o que já havia escrito em 1921, quando o narcisismo das pequenas diferenças foi apresentado como um modo de satisfação cômoda e relativamente inócua. Daí a leveza ou certa ironia dos comentários em Psicologia das Massas e Análise do Erro, que apontam para a unificação do grupo por meio da canalização cômoda da agressividade. Esse tema de Freud vai marcar essa definição cômoda e relativamente inócua. Em 1930, no entanto, o narcisismo das pequenas diferenças articula-se mais claramente à pulsão de morte e ao movimento de exclusão, de rejeição do outro e da pulsão que a ele é destinada. Em seu silêncio, a pulsão de morte produz efeitos que se colocam fora da linguagem, dimensão real da destrutividade. Nesse contexto, o narcisismo das pequenas diferenças produz uma invisibilização da diferença, pois, de um lado, somos todos iguais ao compor esse grupo, e, de outro, a diferença exterior ao grupo não é reconhecida como alteridade, mas como ameaça, e, portanto, deve ser eliminada em sua diferença ou igualada em sua conversão. E o uso do termo conversão em sua assonância religiosa não é por acaso. Continuando. Nessa lógica, o outro é reconhecido apenas em sua caricatura, sendo enquadrado por meio de traços e de expressões características de uma diferença irreconciliável: o sotaque, a aparência, o modo de vestir. Trata-se de modos de identificar, no breve instante de ver e já concluir, que o outro é inimigo e, por conseguinte, visa a minha destruição. Há, portanto, dois elementos em jogo nessa ficcionalização do inimigo na esfera política do grupo. O apagamento da diferença no interior do grupo estranho ou adversário. 2. A elevação de alguns traços ao estatuto de generalidades, sem marcas singulares de humanidade, de pertencimento à comunidade humana. E não é por acaso que as referências, os xingamentos e insultos remetem ao mundo dos objetos e dos animais. Então, entre viados, macacos, baratas, ratos, tição. Estas operações, apagamento da diferença e destaque dos traços caricatos, acontecem simultaneamente. Minha afirmação enquanto parte do grupo humano se sustenta no apagamento dos traços de humanidade no outro, tomado como alien, invasor. Ao reconhecer no outro apenas os traços genéricos que permitem seu enquadramento em exclusão, já não se vê mais nada além destes mesmos traços. Fim da reciprocidade, fim do contrato humano e da possibilidade de reconhecimento e compartilhamento dos traços de humanidade em uma comunidade. Especificamente em relação à segregação,
cabe reafirmar o remanejamento dos corpos e a repartição espacial, a territorialização, como estratégia prática de um discurso que a produz. Tais ações visam retirar do espaço comum de convivência esse tipo de gente, essas figuras, imagens desagradáveis, que rapidamente convertem-se em grupos de segregados, potencialmente expostos a uma necropolítica. Política de morte, que visa a sua eliminação como diferença e, em última instância, seu extermínio como vida, seja ela humana ou não. E aqui destaco os movimentos discursivos de desumanização, que abrem as portas para os procedimentos que expõem indivíduos e grupos à morte, em um achatamento temporal que, primeiro, retira as diferenças, a diversidade no grupo social comum da comunidade e, em seguida, cria espaços específicos para a reclusão, evitando, portanto, a circulação. As figuras segregadas serão olhadas, identificadas, nomeadas, excluídas, por fim, exterminadas. Mas, para que isso se faça, é necessário um movimento excludente e exclusivo de nomeação da diferença que reduz sua diversidade ao traço mínimo de exclusão. É nesse sentido que o uso da linguagem, que a reduz a um código compartilhado, que elimine um mal-entendido fundamental, que nos permite reconhecer a variação de sentidos em cada situação e contexto, que transforma em homogeneidade o que é plural, produz violência. Violência da nomeação pelo traço que retira da comunidade humana, objetivamente atualizada, na injúria e no silêncio. Basta acompanhar as manchetes de jornal, e eu digo que a gente vê isso muito claramente quando se vê as questões relacionadas ao tráfico de drogas. Os modos de aparição eles são sempre extremamente reduzidos e caricatos a alguns traços. Provocar furos, produzir restos, um modo de pluralizar. Aqui tomo dois eixos para reflexão. Um, a linguagem, os modos de nomeação, e dois, os afetos. Uma organização social que eleja e construa um inimigo comum, aquele que suporta a disruptividade do grupo, e que, por consequência, recorra a uma nomeação única e desumanizada, produz, em ato, uma modalidade de laço social que amplia a destruição e provoca o extermínio. Ao definir um único e mesmo objeto como destino da agressividade, como causador do pinhão de violência que lhe cabe, contribuímos para o horror. A nomeação torna-se exclusão, a violência da palavra torna-se ato. Cabe, portanto, pluralizar e singularizar os modos de nomeação, questionar o humanamente compartilhado, discutir os fundamentos que instituem a comunidade humana em seu tempo e território. Nesse sentido, trata-se de reconhecer e nomear a diferença em sua alteridade, algo, um outro, como constitutiva do que sou, do que somos e do que é humano, ainda que não possamos definir de forma precisa. Uma resposta unívoca ao que é um homem pode conduzir ao pior. A produção de reconhecimento, tanto singular quanto entre grupos, só se faz ao preço de certa porosidade ou maleabilidade no social. E Freud nos diz, já em 1921, que não há como efetivamente diferenciar uma psicologia individual da psicologia social. Com subjetividade, se constitui em seu tempo, cada subjetividade em sua história, e o reconhecimento é fundante do humano. O ponto, e aqui Judith Butler e Vladimir Safavi se encontram argumentativamente por vias distintas, é como produzir um reconhecimento de forma não predicativa, que não defina por um atributo pré-definido, ou dito de outro modo, ou não firmar o humano por uma via ética que se sustente na ação responsável frente ao outro, que reconheça o caráter político do que se constitui como comunidade humana, universalidade que não ignore a singularidade, portanto a diferença em sua diversidade. Eis um desafio a ser enfrentado nos sombrios tempos atuais. Quanto aos afetos, nos cabe alertar para a potência destrutiva do ressentimento, e eu devo a Joel Biermann essa observação, e recusar o caráter aglutinador do medo e do ódio. Talvez, simplesmente, apostar que certo deslocamento de afetos
possa vir a produzir, no meio do desânimo, alegria e esperança, diante do desalento, um novo alento e seguinte. Desafio que parece reduplicado a cada nova notícia estampada nos jornais, dia após dia, sobre o sucateamento da universidade. Entre palavras e afetos, em comunidade, entre pares e ímpares, encontrar um modo possível e potencialmente transformador do que hoje vivemos como mal-estar da civilização. Obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer a felicidade da professora Sueli e vou abrir para discussão. Se tiver alguma questão. Enquanto eu acho que o pessoal pensa que eu vou aproveitar para te pôr uma questão que a sua fala me suscitou. A respeito dessa comunidade dos excluídos, eu me lembro, por exemplo, do que vai acontecer no Totem Tabu, que ali se monta uma comunidade de excluídos que se reconhecem de alguma maneira como iguais. Essa relação que se cria entre eles permite o aparecimento da palavra e de um retorno, né, para o lugar onde eles teriam vindo, para reivindicar de alguma maneira um lugar para todos aqueles que sentiam sido excluídos, né? E assim parece que teria então início a nossa vida social. E aí a sua fala me dá a impressão de que a gente parece viver um processo semelhante, por inverso a isso. Que a gente forma uma massa de excluídos, mas uma massa de excluídos que não tem um laço social forte, capaz assim, de se unir para a ação. E eu acho que a questão da ação é muito importante. Uma massa que se volta, digamos assim, para a mera... se há ato, esse ato é muito voltado para a subsistência, digamos assim, física, né? Uma exclusão à palavra, e uma subtração de segundo ético, né? Da moralidade, vão ser arrancados e quase que jogados. Então, eu não sei assim, se a gente poderia quase pensar bom, Freud fala que a repetição, o problema da repetição já está na psicanálise. Não sei se você concordaria com isso, de parecer assim, que a gente vive uma coisa meio às avessas, de uma destruição dessa coisa que possibilitou a civilização. Bom, agradeço enormemente a pergunta, porque tem um monte de pontos aqui que me fazem pensar um pouco mais adiante. O primeiro ponto é que, assim, quando eu comecei a pensar em torno disso, eu estava pensando especificamente em relação à população de rua, basicamente usuários, né, de substâncias, e o lugar social que lhes é dado. Então, você tem essa ideia dessa desumanização que passa pelos craqueiros, cracudos, ciseiros, meninos e toda essa coisa. E aí eu começo a tentar buscar, né, alguns suportes. E isso tem uma certa sedimentação, porque tem um diálogo também com o mundo atual, com uma série de coisas.
Mas as perguntas, né, 4 tópicos, pelo menos, da sua pergunta são muito bons. O primeiro, que eu acho que não é pouca coisa, é que você tem em Freud uma psicologia das massas, e em Lacan, quando eu faço esse jogo, né, com o tempo lógico, ele vai dizer, é necessário que seja contável. Então, onde eu estou falando de uma certa comunidade ou coletividade em Lacan, eu tenho um princípio de reconhecimento que pode ser universalizado, daí ele vai para a lógica, mas que não tem o anonimato da massa. Então, precisaria, num certo primeiro momento, que é uma coisa que eu não entro nesse texto, fazer essa distinção de forma mais clara, que inclusive é o que faz Freud falar da miséria psicológica das massas, essa turba, isso que pode se comportar de qualquer modo porque produz outros efeitos. Né? Acho que isso é super interessante para a gente começar a pensar de que modo a gente pode estar, de fato, fazendo uso do termo comunidade ou de massa de acordo com o contexto. Um segundo muito legal que você traz é lembrar do Totem Tabu e a comunidade dos excluídos. Só que aqui a gente tem um certo paradoxo, porque a comunidade não é dos excluídos. Os excluídos teriam esse caráter mais próximo da massa que se traz mesmo, né? Ou seja, essa pluralização multiforme, né? E que do lado de cá da comunidade que faz uso já da linguagem, faz essa nomeação redutora. Por isso que eu acho assim, a questão dos refugiados é uma questão emergencial, porque inclusive essa nomeação de refugiados oblitera, assim, apaga qualquer possibilidade de singularização. É completamente diferente um refugiado, né, que foge, né, do norte da África, do que vem da Síria, do que vem de outros espaços, do que vem da Bolívia, né? São coisas diferentes, inclusive socialmente isso é diferente. Aí volta a entrar essa lógica da comunidade humana. Tudo bem, você chegou ao Brasil, mas você tem então que seguir os feriados brasileiros, os padrões brasileiros, nada de festas dessa natureza, você tem que se adaptar a nossa. Então você tem uma assimilação. E isso é um grau de tensionamento que, colocando nessa lógica, né, mais ampliada política, é super grave. Né? Há uns 2 anos atrás, eu lembro que eu li uma entrevista do ministro da Croácia, se não me engano, onde ele dizia que se país, mas a questão era frase, era mais ou menos assim, se foi a Grécia que se estabilizou a economia europeia naquele grande momento de quebra, nada mais justo do que a Grécia disponibilizar uma de suas ilhas para ser campo de concentração e agregar essas pessoas. Ele usou o termo campo de concentração como um lugar que poderia concentrar. Mas você imaginar o quanto isso se coloca, ele é muito interessante para a nossa problematização, justamente porque essa exclusão, ela se faz como uma exclusão que se faz a partir da linguagem, a partir de uma ordenação política que retira essas pessoas da condição humana. E aí eu acho o Adão um pensador fundamental, porque ele vai dizer, não, pensa quais são os procedimentos, pensa quais são administrativamente, politicamente, linguisticamente, o que foi feito antes disso acontecer. E aí, nessa aproximação que você faz, que me parece muito interessante, do Totem Tabu, seria dizer que não por acaso é um mito anterior à formação da sociedade humana. Não é à toa que hominídeos, né, que tem influência do Darwin, como se ali algo viesse a se constituir. Só que hoje temos uma constituição humana, temos uma massa, você tem uma comunidade, você tem coletividades, que o que estão produzindo é de outra natureza. Então, contramão, mas não dá para fazer um jogo de espelho, não. Eu acho que tem mais coisas assim, que a gente está pensando. Mas agradeço enormemente, porque eu acho que dá para começar a tentar utilizar de forma mais clara mesmo em que momentos nós estamos falando de massa. A gente continua falando de psicologia das massas, né? Mas no momento, de fato, a questão é de massa. Talvez hoje a gente possa pensar que essa massa acéfala não nomeada, né? Se constitui como questão.
lutar por isso. São coisas a pensar. Para todo o universo, para galáxias. Mas ele está, Um satélite. Será que dá para... Alô? Deu. Calma, a gente pode mexer. Então, porque eu acho que, enfim, também vou falar de totem tabu, porque justamente essa união, né, que desses excluídos, né, eles eram excluídos do laço, desse laço que ainda não, a gente não pode dizer social, né, enfim, porque ele é fundante. Essa união se dá em torno do ódio, né? O Freud ele fala isso claramente, né? Não é a união, veja, não é o desejo sexual que une os homens, mas é o ódio que une os homens, e que justamente ele vai falar isso para pensar nesse mal-estar intrínseco aí, né? Essa própria sociedade. E eu queria, enfim, a minha pergunta vai no sentido de, bom, esse mal-estar, né, que ele aparentemente ele não consegue, né, ele caminha aí subrepticiamente ou de uma maneira inconsciente, e ele vai se fazendo mais forte, pode ter essa ação política, mas ao mesmo tempo ele quer se mostrar, mas ao mesmo tempo ele talvez devesse, enfim, não estar tão aparente, né? Porque ele mostra cada vez mais os excluídos, no sentido de que, bom, os excluídos parecem que, às vezes, para se mostrar como excluídos, não conseguem sair dessa situação de exclusão, né? Então, será que, eu acho que talvez gere aí um certo impasse, né? Até em termos inconscientes, né? E como que pode talvez fazer, como romper com esse circuito, né? Bom, eu fiquei pensando também, ainda nessa lógica das distinções, né, a diferença entre uma exclusão e uma segregação. Tem algo do caráter segregativo que ele é excluído para um dado lugar, não se trata apenas de excluído daqui. Não é à toa que o campo de concentração é esse coloca. Então, você é segregado porque você é conduzido para um outro espaço. Por que eu estou falando isso? Porque tem algo que eu não trouxe no trabalho, que tem a ver com o desenrolar mesmo do pensamento no Bidendê em relação ao devir negro, né? Que é justamente essa ideia de que essa produção, né, social se dá através do neoliberalismo mesmo, por não apenas haver, né, mão de obra sobressalente, que seria uma lógica meio marxista, mas sim dessa ideia de que a produção implica cada vez lucrar mais com menos. Então, a ampliação da exclusão é contínua, né? Esse é um ponto importante para ele, e que não por acaso ele vai nomear como devir negro, porque ele vai dizer, existe uma figura ideal, que é aquele que excluído, que é o negro, então o negro aí não se tratará mais de um racismo sustentado na biologia, mas de um racismo sustentado na economia e na política, né? Então, eu acho que isso é interessante, para quando eu estiver voltando à posição desse passeio, para o totem e tabu, para justamente marcar que uma exclusão de um determinado contexto permite, ou permitiu, a gente pode supor que venha a permitir, um reconhecimento entre os excluídos e a produção de algo novo. Eu acho que em relação aos processos de segregação, e ainda mais quando isso implica um certo extermínio, né, eliminação ou extermínio, não há essa possibilidade efetiva de reconhecimento entre grupos.
que eu poderia dizer até numa discussão que sempre se fez em relação aos campos de concentração. Você falou, gente, mas como assim? Tinham 5.000 judeus no campo de concentração e 400 guardas, por que eles não se revoltavam? Por que eles não se rebelavam? Porque você tem uma destruição do humano que vai fazer chegar num ponto, né, que produz algo que a própria possibilidade de iniciativa, de reconhecer-se e reconhecer o outro, fazendo algum laço, fica prejudicada. É nesse sentido que, por incrível que pareça, eu fico sempre com medo, porque eu sempre faço algumas leituras e depois eu começo a pensar assim, mas como produzir furos, como pensar outras coisas, né, para essa vivência de impotência. Eu fico assim, vai parecer meio poliana, assim, meio, mas a solidariedade, o estar entre pessoas, mas tem algo da produção do laço mesmo, no sentido de endereçar-me ao outro, reconhecer-me, me fazer reconhecer, compartilhar, que ele é fundamental. Então, eu acho que de alguma maneira os processos de segregação, eles, se não impossibilitam, dificultam isso. Enquanto a exclusão poderia dizer, nós excluídos vamos nos organizar de uma dada maneira. Tem uma situação que é muito interessante, de uma cidade onde eu trabalhei, onde você se fundou um clube com as 100 pessoas mais ricas do município, então chamado Clube dos 100. Então só pode ter 100, né? E em seguida surgiu, adivinha, o Clube dos 1000. Então, assim, no momento que você tem uma marca de exclusão, você tem a possibilidade de construir uma outra marca. Mas a segregação, por isso que é tão perigosa a fala desse ministro, quando ele diz assim, é um campo de concentração. É porque você tem uma retirada, vamos dizer, é lá que vocês ficam, e lá fora dos nossos olhos. Fora dos nossos olhos, porque eu não quero ver esse tipo de figura transitando, mas fora dos nossos olhos, porque também o que se passa lá dentro, ninguém sabe. Os piores horrores são integrados aí. Então tem algo nessa lógica de uma ampliação, né, do mal-estar, que se coloca com um risco muito iminente, a meu ver, não só no Brasil, é mundial, isso, né? Que não desqualificam, não desconsideram tanto que Freud diz que o mal-estar é inerente. Mas existem diferentes modalidades de mal-estar, existem diferentes modalidades de laço social, existem modos outros. No caminho, a meu ver, que temos trilhado, tem alguns efeitos que estão dados aí. Para pensar e achar soluções. Mais questões? Aproveitar esse caminho, né, de pensar essa coisa da inversão, da noção de massa, da massa céfala. O Safato, né, faz essa problematização, né, essa noção tão pouco fascista de ver que a massa é necessariamente burra. Mas o Freud também faz isso, né, na psicologia das massas. Ele inverte essa noção, né, ele vai dizer que existe essa positividade nas massas, né, no mal-estar também, né, ali no capítulo 2 ou 3, ele vai falar do amor como uma outra possibilidade, né, de vínculo e tudo mais. E eu fico pensando assim, né, sem reduzir o mal-estar a uma noção de angústia, né, ou de ansiedade, como foi traduzido agora, né, no Síntoma de Edição Angústia, fizeram a tradução de angústia e ansiedade na LPE, né, sem cair, né, nessas noções, pensar o mal-estar no seu estatuto, né, conceitual, de definição, se você enxerga algum tipo de positividade na noção de mal-estar, em sentido ontológico, talvez até político, enfim, para pensar, né, de uma forma, não sei, de desdobramento não reduzido dessa ideia. Não sei se saberia te responder. Eu concordo bastante, né, com o que você traz, mas eu não sei se daria para dizer de uma certa positividade ontológica do mal-estar. Me causa uma certa estranheza isso.
acho que não dá para subsumir a noção de mal-estar, a noção de angústia, eu acho que é de outra natureza, sim. Eu acho que não é pouca coisa o que Freud diz lá em 1930, que é a citação que eu abro o trabalho, né? Ou seja, tem algo aí que nos impede muito nessa relação a um certo exercício de dominação sobre o outro. Mas né, existe um certo exercício, né, de dominação, mas não necessariamente isso precisa se ampliar enquanto violência explícita. Eu continuo nesse sentido muito freudiana. Eu acho que o juízo crítico, a possibilidade de pensar e de fazer questão é uma boa forma de evitar a miséria psicológica das massas, o seguir. Daí a briga toda do Freud lá com a religiosidade no sentido do creio porque é absurdo, né? O que conta é a fé, ou seja, a retirada do juízo crítico é um grande risco. E é um lugar também muito interessante, onde eu poderia aproximar o Freud da Hannah Arendt, por exemplo, embora a Hannah Arendt não tivesse muita paciência para a psicanálise, mas essa ideia de que há uma possibilidade de um juízo crítico, um exercício, né, do pensamento crítico, que é quando abrimos mão que isso pode nos conduzir ao pior. Então, nesse contexto, eu acho que mais do que pensar que o mal-estar é inevitável, então tudo bem, ou então fantasiar, né, de um mal-estar que pudesse ser eliminado no mundo ideal, né, sem os inimigos, aí você começa a cair nesse outro lugar, é poder operar com, né, e operar com não é operar supondo que o mal-estar está lá, no laço social, mas sim de que eu só me penso como sujeito, se eu não faço reconhecer como sujeito dentro desse laço. Então, talvez mais do que uma positividade, seria mais o caráter operatório mesmo. De mal-estar. Mais questões? Acho que se não tem mais questões, a gente encerra, então gostaria mais uma vez de agradecer a presença das duas. Obrigada.